Já que eu tive o privilégio de formar essa biblioteca, são muitos livros que eu formei durante muito tempo, acho que uns 20 anos mais ou menos. Então eu percebi que na internet tem canais que falam de biblioteca, mas assim, não são muitos canais. Que eu me lembro, só são os dois canais mesmo. Me lembre também, são canais que falam de romance. Não é um canal alternado de livros assim. Não, claro, jurídico tem um monte, né? Mas assim, que fala de uma coisa e outra, uma coisa bem variada. Vou tentar fazer já que eu estou numa biblioteca aqui, né? Fazer um canal sobre meus livros. Contextualizar, eu estou numa situação que a casa está grande, a casa está enorme. Eu estava pensando em vender a biblioteca como um todo. Mas eu acho assim, antes de vender, eu vou falar um pouco dos livros que eu tenho, fazer um canal sobre isso, mesmo guardar memórias, porque quando vender a casa, vai ter que desfazer a biblioteca, obviamente. Um suspiro, falar, é os livros que eu tenho, então vamos lá. Aqui, por exemplo, um livro esse livro é raro, Onassis. Olha que interessante, livro do armador grego, Onassis. Esse livro, o autor conta a história do armador grego, né, que ele conta toda a trajetória dele, acho que ele foi perseguido pela guerra, salvo engano também. Morou um tempo na Argentina, pelo que eu me lembro. Ele trabalhou, acho que com uso de tabaco, uma coisa assim. Mas as grandes jogadas dele constam no meio do livro. As grandes jogadas que o Onassis fez, isso é notório, isso é interessantíssimo, que é o seguinte. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, tinham muitos navios de guerra, fragatas, corvetas, navios enormes, né, de guerra, destroyers, que ficavam ancorados no porto já com a guerra tendo terminado. O que o Onassis fez? Ele já era, veja, ele é grego, né? Ele tinha essa coisa do mar. Assim, ele casou com uma pessoa que, salvo engano, a esposa dele já era da área, já era bem rica, era da área de frota de navio mesmo. O que ele fez? Ele chegou, pegou esses navios e reformou, né? Tornou um petroleiro, transformou em petroleiro e começou a fazer a frota de navios dele, a esquadra. Um dos destaques que eu sei que consta no livro do Onassis e que ele se destacou bastante foi que ele fazia um sistema de financiamento de fluxo de caixa descontado. Chamado de securitização isso, né? Mas na época não era securitização. Ele tinha, veja, ele tinha as linhas de petróleo, de cargueiros, né? E com aquelas linhas, ele sabia que já tinha um fluxo garantido de entrega, de frete, e ele conseguia pegar mais dinheiro com base nas linhas e nas entregas que ele já tinha comprometido a fazer. Uma alavancagem, né? Ele já tinha um contrato de médio e longo prazo para exercer, e com base nesses contratos ele pegava mais dinheiro no mercado, uma coisa assim. Então é uma matemática financeira que dizem que na época não existia ainda, e o Onassis começou a fazer isso. Interessante porque ele conta a história de uma pessoa que realmente é um ícone de uma época. Ele não é impossível, achei impossível encontrar na internet, ele não existe mais, porque conta um final abrupto da vida do Onassis também. No final da vida dele foi bem triste. De repente, o filho morreu num acidente aéreo e ele teve uma doença degenerativa, né? Ele começou a envelhecer muito rápido. O Felipe de Ideias aqui fala um outro livro, fala de mercado marítimo. Bom, isso aqui não é marítimo, isso aqui é guerra, na verdade, né? O tema é guerra, mas é um livro interessantíssimo. Esse livro aqui, que é O Inferno, ele trata do porta-aviões chamado Franklin Delano Roosevelt, como é que é? USS Franklin, na Segunda Guerra Mundial. Dizem que foi o porta-aviões que chegou mais perto da costa japonesa, só que ele foi atingido por duas bombas, né? E consta que uma delas, tem aquela foto famosa do navio adernando, assim, o pessoal todo ali na lateral da embarcação. É uma história bem famosa, porque é um navio que ele conseguiu sobreviver à guerra. Depois conseguiu trazer de volta para a costa americana para fazer reparos. O interessante dessa obra Inferno é que é uma obra teoricamente feita, teoricamente não, na prática é feita por uma pessoa que viveu aquela situação, e ele entrevistou as pessoas que estavam naquela embarcação naquele dia. Isso que é interessante dessa obra. Então é como se fosse uma biografia. Uma biografia não digo, mas é um relato técnico. Pegou as pessoas que estavam naquela embarcação naquele dia e começou a entrevistar uma por uma. O interessante é que isso que é mais marcante desse livro, porque veja, a história tá lá, né? A embarcação foi atingida por um kamikaze, avião kamikaze, começou a afundar, até aí tudo bem. Mas assim, o que tem de novo? A forma
como os marinheiros estavam sobrevivendo, enfrentando aquela situação toda. É interessantíssima a história da guerra em si, porque as pessoas estavam lá de gaiato, na verdade. De apelo do livro fala que pessoas comuns foram mandadas no meio do nada, né, no mar longe, no mar japonês, e estavam morrendo, pessoas ali comuns. A visão de pessoa comum que é interessante. As pessoas têm uma ideia de militarismo, militares, tal, pessoas muito fortes, bravas, corajosas, mas assim, ali, quando o navio estava afundando, realmente as pessoas elas ficam nuas, cruas, uma realidade muito, muito sensível. E o marinheiros contando assim, olha, esse aqui era meu amigo de infância, eu estou vendo aquele despedaçado. É interessante a história. Pessoas comuns contando uma impressão comum de guerra. Dá uma variada no assunto, tem um livro aqui interessante, A Bela Menina do Cachorrinho, é um livro interessantíssimo. Eu comprei esse livro numa selva ali do aeroporto de Congonhas. Olha só, uma livraria grande. Bem amadora, uma história de uma socialite que ela era drogada e tem problema de internação em vários manicômios. Conta a história assim do Rio de Janeiro, visto por uma socialite que estava no mundo das drogas e conhecia o morro. É muito interessante. Então foram 3 livros aqui que eu mostrei brevemente: A Bela Menina do Cachorrinho, Socialite Carioca, Drogada, Inferno, a realidade de guerra, Adernando e Onassis. Livros só para comentar, interessante, da minha biblioteca aqui de hoje. Eu posso dizer que tem bastante história para contar, tem muitas histórias interessantes, livros aqui que alguns nem sei onde eu vou parar, interessantes que eu tenho aqui. Eu estou vendo aqui Made in Japan, do Akio Morita. Enfim, a história é essa, tem uma biblioteca, né? Eu estou fazendo um recall aqui, lembrando alguns livros interessantes que eu li, fazer um canal sobre esse assunto.